Os maiores roubos da história da Libertadores do Storable. Bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos Olá. a mais um vídeo. Opa. E nesse mês, nós iremos ver os maiores assaltos da Polêmico. história da Libertadores. Quem viu o vídeo colocando um asterisco em todas as Não vi edições ainda, da hein? Copa Libertadores já sabe muito bem que a arbitragem sul-americana tem por característica ser bastante controversa. Então, dessa vez, vamos compilar as piores arbitragens da história do torneio. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo e eu te convido a se inscrever, porque aqui tem muito conteúdo sobre futebol Inclusive, o vídeo dele tá na descrição, o vídeo original aí. brasileiro, Libertadores, futebol europeu, tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, tem muita gente que vê os vídeos e ainda não tá inscrito. Então, por favor, confere aí se você já deu essa força, porque a gente tá chegando nos 300 mil e é de graça, vai? É Então, verdade. chega de enrolação e liga pra polícia, porque agora vamos ver Eita! os maiores roubos da história da Libertadores. Liga pro 90. Não fica o meu irmão. Pô, gostei dessa entradinha. Hector Baldassi, Pablo Lunati, Em 2007, Gustavo alguma Flamengo e Defensor se enfrentavam pelas oitavas de final da Libertadores. O clube carioca estava invicto até aquele momento e era o grande favorito. Porém, no jogo da ida no Uruguai, o Flamengo levou um sacode, 3-0, e Caraca. teria que correr atrás de um grande prejuízo se quisesse continuar na briga. Eles só não contavam com a atuação do argentino Hector Baldassi. Não, ele não era um jogador do Defensor. Ele era o árbitro daquela partida. Logo, com 3 minutos de jogo, ele apenas mostrou amarelo nessa entrada criminosa do jogador uruguaio. 30 minutos É depois, que não pegou, né? Deixa eu ver. Pegou, não? mostrou amarelo nessa entrada Aparentemente. criminosa do Ah, é que ele jogador pega na uruguaio. bola, né? 30 minutos depois, Renato Esse ponto. Augusto Acho que se ele invade a área pegasse no cara, beleza. e o Mas... Defensor dá um carrinho por trás que pega Aí- em cheio nas pernas do brasileiro. É, aí foi pênalti Pênalti demais. escandaloso não marcado. Nossa. 2 minutos depois, em cobrança de falta, Renato Renato Abreu? Abreu solta uma bomba e abre Caraca, o Renato Abreu era brabo da falta, eu lembro, hein? o placar pro Mengão. A Faltavam barreira, 2 também, meu amigo, abriu mais que sei lá o para quê. levar para os pênaltis. Na volta do intervalo, o Flamengo pressiona e com menos de 5 minutos, após escanteio curto, Renato Abreu enche o pé e marca mais um golaço de fora da área. Moleque, quem viu o Renato Abreu tá ligado, o cara tinha um chute embaçado. Ele e Marcos Assunção, meu amigo. Agora Não eram craques, mas o chute dos caras. faltava um. E eles tinham Eram todo o bons segundo jogadores. tempo pela frente. Porém, a equipe de arbitragem não estava colaborando. Baldassi estava sendo extremamente conivente com a cera dos uruguaios, que claramente não vieram para jogar futebol. Ah, isso daí é a arbitragem da Comebol brasileira, é tudo conivente com cera realmente. Tem jogo que é absurdo, cara. Tipo, tu vê assim que o jogo teria que ter pelo menos 6, 7, 8, 9, 10 minutos e às vezes dá 3 minutos de acréscimo. Tá ligado? É absurdo, é absurdo. Eram apenas entradas Os juízes em si, eles colaboram com a arbitragem, com a cera. Porque muitas vezes eles não marcam, não dão os acréscimos devidos que realmente o jogo merece. duras, quase nunca devidamente punidas, e muita, mas muita cera. O goleiro Martin Silva, sim, Caraca, o aquele, Martin Silva. chegou a demorar 2 minutos para bater um tiro de meta. Novão, velho. Esse que foi o tempo total de acréscimo dado no primeiro tempo. No segundo foram só mais 3. A Globo chegou a mostrar o tempo de bola rolando e chegávamos a quase 30 minutos de não jogo. Nossa. Isso só no comecinho do segundo tempo. Aos 44 do segundo tempo, o Flamengo tentava no apagar das luzes o gol de empate. E em jogada pela linha lateral, acontece um empurrão próximo à linha de fundo dentro da área. Pênalti que, se convertido, Caraca, seria um empurrou gol muito. de empate rubro-negro, mas Baldassi nada marcou novamente. E dessa forma, o jogo se encerrava. Apesar da vitória por 2-0, o Flamengo foi eliminado da Libertadores de 2007 com 3-2 no agregado. Nossa. O Defensor Não, sendo muito roubado. Pra mim, o mais escandaloso é o do Renato Augusto. Aquele do vermelho no começo, eu ainda acho que como o cara pegou na bola, não era pra vermelho. Ele entrou feio realmente, mas ele acaba pegando na bola. O amarelo acho que ficou ok. Agora, pô, do Renato Augusto ali, o cara dá não um foi carrinho por muito além na trás. E competição teve esse pênalti e no final acabou ainda. caindo pro Grêmio logo na fase seguinte. Vicente Lobregat. Boca Juniors e Cruzeiro chegavam à decisão da Copa Libertadores de 1977.
O Cabuloso era o atual campeão e buscava seu bicampeonato. O Boca tentava sua primeira conquista. Após cada um vencer sob seus domínios pelo placar magro, haveria uma partida de desempate em campo neutro. Jogo esse que não saiu do 0 a 0, sendo então a primeira final de Libertadores a ser decidida nos pênaltis. Na primeira cobrança argentina, o árbitro venezuelano Vicente Lobregá mandou voltar porque o goleiro do Cruzeiro se adiantou. Só que a bola foi na trave. Ele nem pulou na bola, não interferiu em absolutamente nada na segunda tentativa. Moleque, os argentinos, eles eram muito... até hoje em dia, de certa forma, são ajudados. Mas com o VAR, parou um pouco, né, de ser tão absurdo. Por mais que o VAR não é garantia de nada. A gente vê isso mesmo no futebol brasileiro, né, que às vezes tem uns absurdos assim que tu fala, caraca, mesmo com o VAR, eles erraram. Só que o Boca Juniors, Independiente, nossa, nessa época aí, que não tinha VAR, que nem tinha televisão direito, né? Cara, era muito roubo pros caras. O cobrador caprichou Tanto e fez é o gol. que muitas equipes, né, brasileiras preferiam disputar outras competições ou até mesmo fazer turnês do que disputar a Libertadores. Tamanho roubo da que disputa, tinha. o Cruzeiro acabou derrotado Porque por não pagava quase nada. 5-4 e o título da Libertadores foi pro Boca. Caraca, Desconsiderando o fato do goleiro nem ter ido na bola, vale lembrar que o goleiro se adiantar em pênalti era bem normal até meados de 2010. Antes disso, era muito raro mandarem voltar a cobrança. Imagina só em 1977. Esse, por exemplo, foi um dos pênaltis que deu o título da Libertadores pro Boca em 2000 contra o Palmeiras. E aí eu te pergunto quem Olha isso, velho. se adiantou mais. Nossa. O goleiro do Cruzeiro, que nem foi na bola, Olha aqui, o cara tá totalmente fora da linha. ou do Boca, que pegou o pênalti. Costumeiramente, eles só mandavam voltar um pênalti para favorecer um clube. Em 2002, o árbitro argentino Daniel Jiménez mandou voltar esse pênalti defendido por Eduardo Martini. Essa decisão acabaria tirando o Grêmio da final da competição, para colocar o Olímpia, que ficaria com a taça. Em 2004, final contra o Santos São Caetano. Laguna e River Plate empatavam no duelo pelas oitavas de final, e o paraguaio Carlos Torres mandou voltar essa defesa de Luquete no meio do gol, com a justificativa do goleiro ter se adiantado. Tem ainda esse vídeo do técnico Carlos Bianchi do Boca falando pro goleiro Córdoba antes da final de 2001 para se adiantar um pouco que os juízes não mandariam voltar a cobrança. Mas enfim, acho que já deu para entender. Pro nosso lado eles não vão marcar, agora pro outro. Vocês sabem como funciona a Conmebol. Conmebol gosta dos argentinos, né? Márcio Rezende de Freitas. Em 2001, brasileiro? Boca Juniors e Cruz Azul decidiam a final da Libertadores. Era a primeira vez que uma equipe mexicana chegava à decisão. Eles passaram a participar do torneio anos antes, em 1998. O jogo de ida no México era apitado pelo brasileiro Márcio Rezende de Freitas. E logo com 3 minutos de partida, após um impedimento bem bizarro do ataque mexicano, o juiz se dirige até o delegado da partida e pede para que todos os telões do Estádio Azteca fossem desligados, para não mostrar os replays dos lances da partida. Não é possível, não é possível. E isso foi feito. Olha. O que se viu em seguida foram diversos impedimentos em ataques do Cruz Azul. Nossa. Dos 7 naquela partida, 6 estavam equivocados. Mano, é muito absurdo. E Boca Juniors de novo envolvido, hein? E se tivesse vídeo da época do Independente, o que já tem de relato aí que eles roubaram aqui, não tem vídeo, né, daquela época assim tão claro, mas... 6. Os mexicanos ainda reclamam de 2 pênaltis não marcados pelo brasileiro. O primeiro sendo um empurrão aos 23 minutos do segundo tempo, e 5 minutos depois... É marcável, mas ao mesmo tempo dá pra o passar segundo, um pano. O pênalti claro, onde o jogador do Boca dá um carrinho que só pega o corpo do adversário. Esse daí é Pra embaçado. piorar Olha isso! O cara ainda levanta o joelho. Aos 34 minutos, o Boca cobra uma falta com a bola rolando, que dá origem ao único gol marcado naquele jogo. 1-0 para os argentinos. Apesar da dificuldade de ter que buscar o resultado em La Bombonera, o Cruz Azul, contra tudo e contra todos, consegue igualar o agregado, levando a decisão para os pênaltis. Pô, em La Bombonera, hein? La Bombonera em 2001 era embaçado e os caras conseguiram. E com arbitragem aí duvidosa, né? Tem essa... Rotado. Nessa que foi o mais próximo que um time mexicano chegou de conquistar a América. Alfredo Rodas. River e Universidade de Chile se enfrentavam pela semifinal da Libertadores de 1996. O clube chileno buscava sua primeira final sul-americana.
E após empatar na ida em 2-2, tudo seria decidido no Monumental de Núñez. O jogo foi uma pancadaria que só, e o juiz Alfredo Rodas deixava o couro comer. No lance do gol do River, por exemplo, acontecem 2 faltas duríssimas que o juiz ignora, e na sequência, Almeida marca esse golaço para os milionários. Caraca! No exato lance seguinte ao gol, Laú tem a chance de igualar o marcador, mas o juiz não vê esse pênalti escandaloso do goleiro. Ele deu um soco com as 2 mãos na barriga do jogador chileno. Nossa, velho, caraca! Pô, o juizão tá num ângulo ali que dá pra ver. Que inclusive leva o cartão amarelo por reclamação. Na segunda etapa, mais um pênalti não marcado para os azuis. Mas se ele não deu aquele primeiro, imagina esse. O River chegou a ter um jogador expulso. Curiosamente, o único que já tinha cartão levou o segundo. Então, em um contra-ataque, chega ao segundo gol. Porém, esse gol foi anulado por impedimento. Mas adivinha só, não estava impedido. Isso mostra... Aí foi contra o River, né? Então... mostra que essa foi realmente uma das piores arbitragens da história do torneio. Não foi nem foi na maldade para desfavorecer um time. Foi só ruim mesmo. A equipe de arbitragem conseguiu errar absolutamente tudo no jogo. O River avançou à final contra o América de Cali. E reza a lenda que um dos irmãos Orejuela, os traficantes donos do clube colombiano, foi se encontrar com o árbitro no vestiário dessa partida, na tentativa de comprar a final em favor de seu clube. Porém, ao oferecer o acordo, recebeu um não com a justificativa de que a final já tinha sido comprada. Bom, caraca, pô, se isso daqui for verdade é maluquice. Vai ficar só na teoria da conspiração, né? E o River realmente foi campeão. Não existe absolutamente nenhuma prova de que isso realmente aconteceu. Mas coisas desse tipo realmente eram comuns na Libertadores dessa época. Tem um vídeo aqui no canal que conta detalhadamente sobre a relação do narcotráfico com o futebol latino. Se tiverem interesse, o link tá no card aí em cima. Assistirei. De novo o senhor Héctor Baldassi? Fluminense e Liga de Quito faziam a grande final da Libertadores do ano de 2008, ambos em busca de um título inédito. Na ida, se favorecendo da altitude de Quito, a LDU sai na frente vencendo o jogo por 4-2. O clube carioca tinha a missão de vencer por pelo menos 2 gols de diferença no Maracanã para levar para os penais. O árbitro era Héctor Baldassi. Sim, ele já foi mencionado aqui nesse vídeo. Sua última arbitragem no Maracanã até então foi aquele fatídico Flamengo e Defensor. Logo com 5 minutos de jogo, Guerron faz jogada pela lateral e cruza para Bolanhos abrir o placar para os equatorianos. Aos 11, Thiago Neves de fora da área empata o jogo. Caraca, com 27 que o Fluminense tinha tudo para ser campeão e perde nos pênaltis. minutos, Thiago Neves aproveita o cruzamento e marca o gol da virada. Thiago Neves também jogou muita bola nesse jogo, hein, mano? Thiago Neves jogava a bola, hein? A LDU sente o golpe. É que ele ficou marcado pelo "Fala, Zezé, bom dia, cara". E logo em seguida, com 30 minutos no relógio, Washington ia saindo cara a cara com Ceballos quando é derrubado na área. Pênalti e possivelmente expulsão do zagueiro equatoriano, mas Héctor Baldassi apenas manda seguir o jogo. Caraca! Com 31 minutos, ou seja, no minuto seguinte, em cobrança de falta, a bola toca no braço do jogador equatoriano após desvio de cabeça. Lance esse mais difícil e pouquíssimo comentado, o braço tava tanto que nem os jogadores do Fluminense chegam a reclamar. E o jogo segue. Acho que hoje em dia, com o VAR, seria marcado. Mas acredito que em campo, a não ser que for, né? Por exemplo, para um Boca, talvez marcariam. Mas antigamente, nessa época aí, eu acho que num jogo normal assim, eles não marcariam esse 42 no relógio, Cícero é lançado e quando entra cara a cara com Ceballos, é derrubado na área. Mas o juiz não marca pênalti, pois o bandeirinha... Caraca, o meu bandeira. Que isso, velho? Olha isso. Absurdo esse impedimento que ele marcou, pô. De forma equivocada, assinala que o jogador está em posição irregular. Que com 11 minutos da etapa final, Thiago Neves, cobrando falta, marca o seu terceiro no jogo e empata a final no agregado. O jogo vai para a prorrogação, e aos 12 do segundo tempo extra, Bieler marca para a Liga o que provavelmente seria o gol do título equatoriano. Mas o bandeirinha marca impedimento. Impedimento esse que novamente não existiu. Teve muito... Nas antigas teve muito impedimento assim, né? Que não tinha e acabava sendo marcado ou vice-versa, né? Hoje em dia, às vezes acontece isso ainda, né? Mas lá na Europa, com impedimento semiautomático, é praticamente impossível isso acontecer, né? Na verdade é impossível. E aqui ainda como traçam linha, uma vez ou outra ainda pode ser que aconteça.
mas diminuiu bastante essa questão de erros, né, impedimentos. Só que também vale lembrar, né, isso daqui era prorrogação, ou seja, o Fluminense foi roubado no tempo normal, então ele teria, em tese, já garantido a vitória, né, feito pelo menos 4-0, imagino eu. Obviamente, se tu muda alguma coisa do jogo, né, pode ser que mude toda a linha temporal e um outro gol não sairia, mas a gente levando em tese que saiu esses 3 gols, teve o pênalti lá e o Washington faria aquele gol de pênalti, né, que o cara dá um carrinho ali nele, derruba ele por trás. Carrinho não, né, o cara acaba derrubando ele. Termina com um agregado 4-0 seria antes da prorrogação. 5-5 e a decisão do título vai para os pênaltis. A LDU converte seu primeiro pênalti. Sebadios defende a cobrança de Conca. Fernando Henrique evita o segundo gol equatoriano. Thiago Neves então ia para a bola. Autor de 3 gols no tempo normal. Moleque, parece que tem uma sina, né? Quando o cara brilha no tempo normal, ele não pode bater o pênalti na disputa de pênaltis. Que dá merda, velho. Quando o juiz apita, autorizando a Tem vários jogadores que tem esse problema de... O cara jogou muito no tempo normal, ajudou o time a chegar até a decisão de pênaltis, vai bater o pênalti. Partida, o goleiro Sebadios abandona o gol e vai até o juiz falar alguma coisa, enquanto o Neves chuta pro gol vazio, mas o juiz manda voltar. Atitude claramente com o objetivo de tirar a atenção do cobrador, anti-jogo, e portanto deveria ser punido com o cartão amarelo, que o goleiro já tinha, mas Hector Baldassi novamente deixa passar. Thiago Neves cobra novamente e Sebadios com os pés defende a cobrança. Bateu muito mal, véio. Tanto o batedor da LDU quanto do Fluminense marcam seus gols. E no pênalti decisivo, Sebadios novamente defende e dá o título da Libertadores para a Liga de Quito. O Fluminense bateu muito mal, velho. Preciso dizer também que, além de tudo, o goleiro se adiantou na cobrança. Caraca, se adiantou bastante. Nenhum dos 2 pés estava na linha. Olha, caraca. E tem um cara ali pra ver isso, né? Eles só vêm quando querem. Eita, mais uma do Boca. Ô, Boca Juniors. É pouco ajudado. O título da Libertadores de 2000 seria decidido entre Palmeiras e Boca Juniors. Os brasileiros defendiam seu título, enquanto o Boca buscava dar fim a um jejum que vinha desde 1978 sem conquistar a América. O jogo de ida, em La Bombonera, terminou empatado em 2-2. Tem um detalhe que o primeiro gol do Boca, aos 22 minutos, estava impedido, mas o pior ainda estava por vir. Com a boa atuação alviverde lá, o clima de otimismo era grande para a decisão no Morumbi. No apito estava escalado o paraguaio Epifânio Gonzalez. E logo com 3 minutos, o Palmeiras leva um susto e o Boca abre o placar. Porém, o bandeirinha assinalou impedimento. E dessa vez o Boca que foi prejudicado? Um impedimento bem duvidoso para dizer o mínimo. Mas não, não se engane, difícil, o troco vai vir forte. Com 3 minutos da etapa final, Euler cruza para dentro e o jogador do Boca empurra o atacante palmeirense, que desequilibrado não consegue finalizar, impedindo o gol do Palmeiras. Olha! Pênalti. O cara puxando, dando por baixo. E expulsão que o juiz mal posicionado não vê e deixa passar. Poucos minutos depois, o goleiro Córdoba pega a bola e desfere um soco na cara do jogador adversário. Uma agressão clara. Portanto, expulsão e pênalti mais uma vez não marcados para os brasileiros. Isso daí nas antigas acontecia muito, né? Inclusive, bem nas antigas acontecia pior. Mas nessa época aí de 2000 acontecia muito. Às vezes o juiz não via, às vezes o juiz fingia que não via, principalmente se fosse para determinados times, né? Então os caras faziam muito isso. E o que me deixa brabo hoje em dia é que tem jogador que às vezes faz isso, tendo VAR. O VAR vai chamar e o cara vai tomar vermelho, tá ligado? Nessa Aos época, 40 minutos, Bermudes dá essa entrada só nas pernas de Euler, mesmo já tendo o cartão amarelo. Porém, o juiz não expulsou o atleta. O jogo terminou 0-0 e a disputa foi para os pênaltis, onde o goleiro Córdoba, que deveria ter sido expulso no começo do segundo tempo, defende 2 cobranças e dá o título pro Boca Juniors. E é claro... O cara tá totalmente fora da linha. O jogador do Palmeiras nem chegou na bola ainda, velho. Olha isso. Claro, como já foi julgaram o Rogério Ceni por isso, hein? Mostrado nesse vídeo, se adiantando bastante em uma delas. Caraca, meu Boca Juniors, que isso? Todo jogo? Não, isso não é um erro de edição.
Realmente temos outro Boca e Palmeiras nessa lista. O ano dessa vez é 2001. Um ano depois, portanto. Agora a fase é a semifinal. Se você tá prestando atenção, você sabe que a final entre Boca e Cruz Azul já apareceu por aqui também. Com o Cruz Azul sendo prejudicado. Então vamos ver o que nos traz novamente a essa edição. Dessa vez, o assalto aconteceu na partida de ida, em La Bombonera, com o árbitro paraguaio, Ubaldo Aquino. O Palmeiras abre o placar com Alex, mas aos 41 minutos, Ubaldo Aquino entra em ação e marca esse pênalti aí pro Boca. Provavelmente o pênalti mais sem nexo marcado nesse vídeo todo. Esqueloto não desperdiça. Teve vários pênaltis aí, que foram pênaltis e não foram marcados, esses aí... E empata o jogo. Na segunda etapa, o Palmeiras volta a ficar na frente do marcador, mas 1 minuto depois, sofre o empate. Então surge a grande oportunidade do Palmeiras tomar as rédeas novamente, quando Fernando é levantado dentro da área pelo goleiro Córdoba. Porém, o juiz não só não deu esse pênalti claríssimo, como ainda amarelou o volante. Moleque, o que acontecia na Libertadores era absurdo. Agora você começa a entender porque o Boca tem tanta Libertadores. Que isso? Do Palestra, que seria expulso tem umas coisas que é muito descarada, velho. Mas que coisa absurda este tal de Ubaldo Aquino. Anota o nome dessa fera, Ubaldo Aquino. Então, Galvão, esse tal Ubaldo Aquino se tornou diretor de árbitros da Federação Paraguaia e, segundo Celso Roth, técnico do Palmeiras na ocasião, ao encontrar com ele no estacionamento da La Bombonera, o juiz disse que o resultado foi bom para todo mundo e que eles não iriam sair vivos dali se o Palmeiras tivesse isso, velho? Vencido. Com esse 2-2 na ida e o mesmo placar se repetindo no Parque Antártica, a decisão foi para os pênaltis, onde mais uma vez a equipe argentina prevaleceu e avançou para a final contra o Cruz Azul. Ernesto Felipe. Em 1994, o São Paulo chegava a mais uma final de Libertadores, a terceira consecutiva. O clube não só era o atual bicampeão da América, como também bicampeão do mundo. Seu adversário era o desconhecido clube argentino Vélez Sarsfield, que na ida surpreende e consegue arrancar uma vitória magra por 1-0. Com gol impedido, mas tá tudo bem. O São Paulo ainda era amplo favorito, decidia em casa, e com o Morumbi lotado, essa camisa azul do Vélez é linda, hein? Consegue empatar a série em cobrança de pênalti ainda na primeira etapa. O segundo tempo foi um ataque contra a defesa, com o trio de arbitragem sendo extremamente complacente com a sede argentina. Em um cruzamento na área, o zagueiro argentino tenta afastar e bate com o braço na bola. Absolutamente isso, virou vôlei. Todo mundo no Morumbi viu esse pênalti. E olha que o campo é longe, hein? Menos o árbitro uruguaio Ernesto Felipe, que mandou o jogo seguir. A pressão seguiu e no finalzinho do jogo, Cafu coloca a Palhinha cara a cara com o goleiro para marcar o gol do título. Só que o Bandeirinha sinalizou impedimento. E para surpresa de 0 pessoas... Olha isso, que isso, mano? Meu Bandeirinha, olha isso. O cara tá dando muita condição, cara. Vem só, não estava impedido. Nem perto disso. Depois desse show de Ernesto Felipe e sua equipe de arbitragem, o jogo foi encerrado e a decisão foi para os pênaltis, onde brilhou a estrela de Chilaver para garantir o primeiro e único título de Libertadores ao Vélez Sarsfield. Chilaver é que o Galvão adorava ficar falando, né? Falava em toda a transmissão de que tinha disputa de pênaltis. Ele esperava. Em 2020, veio à tona a declaração do capitão do Vélez na oportunidade, dizendo que no intervalo do jogo, o presidente do clube argentino foi até o vestiário do árbitro, arrebentou a porta e o ameaçou, dizendo que nunca viu um uruguaio tão cagão como ele. Bom, isso explica a mudança de postura na segunda etapa e os 2 lances bizarros que impediram o tricolor. Olha isso aqui, velho. Como é louco, né? Como o futebol tem essa questão de força de bastidor. Hoje talvez tenha um pouco menos, mas naquela época tinha muito mais. Até porque não tinha VAR e essas coisas. E olha como uma simples atitude acaba mudando. Ou até às vezes pagar alguma coisa por baixo dos panos. José Argote. A Libertadores de 2016 teve uma quantidade absurda de erros de arbitragem. Mas 2 jogos chamam a atenção a ponto de conseguirem um lugar nessa lista. O primeiro deles acontece no jogo de volta entre Atlético Nacional e Huracan. A ida terminou com um empate sem gols,
e tudo parecia extremamente favorável para os colombianos em sua casa. Ainda mais quando aos 23 minutos de jogo, o árbitro venezuelano José Argote marca esse pênalti pra lá de discutível em guerra. Caraca, o cara só toca nele, pô, calma aí. O replay mostra claramente que não há um contato faltoso nem por cima, Que isso? nem por baixo. Com isso, o Atlético abre o placar, mas 2 minutos depois, a equipe argentina chega ao empate. Na primeira etapa, houve ainda um possível gol do Huracan que abriria o placar, anulado por um impedimento Não tava impedido mesmo. inexistente. No começo do segundo tempo, com o jogo igualado, Argote intervém mais uma vez, para expulsar o zagueiro Mantinelli por suposta agressão, se é que podemos chamar assim. Caramba. Com um homem a mais, o Atlético marca seu segundo e, posteriormente, terceiro gol. O Huracan ainda diminui com esse golaço de Ábila, mas no último minuto É o Ábila Copete que jogou no fecha o Cruzeiro? caixão Acho que e ele coloca o Nacional nas quartas. Copete, Copelé, meu amigo, caraca. E obviamente que após o apito final, o tempo fechou pra cima do árbitro. Agora vai uma curiosidade. Eu tenho essa exata camisa do Huracan de 2016, Caramba. que eu particularmente gosto bastante, principalmente por conta desse patrocínio roxão desnecessariamente grande da La Nueva Seguros. Olha aqui, eu gosto muito de camisa antiga. Isso aqui nem é tão antiga, né? 2016, mas eu sou fãzaço das camisas ali do começo dos anos 2000, que apareceram muito aqui, inclusive. Acho uma estética muito da hora, E cara. também porque ao redor do logo do clube tem várias estrelas. Mas enfim, voltando. Com isso, os colombianos passaram de fase e após 2 excelentes duelos contra o Rosário Central, o Atlético tinha pela frente o São Paulo. Patrício Polic. São Paulo e Atlético Nacional duelavam por uma vaga na final. A polêmica já começa no jogo de ida no Morumbi, quando o jogo estava 0-0 e o juiz expulsa o zagueiro Maicon pela agressão em Borja. Depois disso, o próprio Borja marca 2 gols e coloca um pé do clube colombiano na final. Eu lembro isso daí, na época gerou maior burburinho. Mas o São Paulo não pode ser dado como derrotado dessa forma. Mesmo fora de casa, o clube foi pra cima e abriu o placar logo aos 8 minutos com Caleri. A alegria não durou muito e aos 14, Borja de novo empata o jogo. Borja. Porém, o atacante, O Borja fez o campeonato da vida dele. na hora de receber o passe, estava levemente adiantado perante o penúltimo homem. Tava adiantado? Por isso, de receber o passe, Tava mesmo? Caraca. Papo 10? estava levemente adiantado perante o penúltimo homem. Isso daí eu fiquei na dúvida. Por isso, o gol não deveria valer. No último Mas talvez na transmissão tenham traçado a linha. lance do primeiro tempo, Hudson ia sair na cara do gol Nossa. quando sofre a carga de Boca Negra que o derruba. Que é? Pênalti claro que o árbitro chileno Patrício Polic não marca. Já na segunda etapa, aos 30 minutos, a bola é chutada na mão de Carlinhos e o árbitro assinala pênalti para os colombianos. Ok, Tá Lugano. justo. O porém é que não satisfeito em marcar o pênalti, Patrício Polic expulsou não um, mas 2 jogadores do São Paulo. Eita! Aí a missão que já era difícil ficou impossível. A direção do clube brasileiro protestou e chegou a um ponto que o árbitro não sabia nem quem ele tinha expulsado, se era o Wesley ou Michel Bastos. No final das contas, nada aconteceu depois disso e o clube brasileiro acabou eliminado da competição, enquanto o Atlético Nacional avançou para a final, onde derrotou o Independiente Del Valle e levou o segundo título da Libertadores para casa. 1962. Voltamos para o ano de 1962. Ó, vai ter coisa Santos antiga. e Peñarol chegavam à decisão da terceira edição da Copa Libertadores. O jogo de ida, em Montevidéu, terminou com vitória brasileira por 2-1. A volta, na Baixada Santista, foi palco de uma história muito mal contada. Não existem imagens de grande parte do jogo, então eu vou confiar em jornais da época e em narrações de rádio. No primeiro tempo, existem relatos de um pênalti não marcado para o Santos, ignorado completamente pelo juiz. Spencer abre o placar para o Peñarol aos 15 minutos. Aos 18, o Santos empata e com 35 vira. Logo com 3 minutos do segundo tempo, o clube uruguaio empata o jogo. Porém, o goleiro do Santos relata que um jogador do Peñarol atirou terra em seus olhos antes do cruzamento para o segundo gol. Então, isso daqui acontecia muito nas antigas, que nem eu falei no começo do vídeo. Nas antigas mesmo, cara, aconteciam uns absurdos que os caras falam que tu fala, caraca,
Que loucura. Minutos depois, ainda no comecinho do segundo tempo, a equipe uruguaia vira o jogo com grande protesto por parte dos jogadores do Santos, que cercam o juiz alegando que houve falta na origem da jogada. E nesse momento, pouco depois do terceiro gol, uma garrafa é atirada no árbitro chileno Carlos Robles. É dito que o juiz fica semi-inconsciente e a partida é paralisada por 1h30, embora haja controvérsias. Muitas fontes dizem que a garrafada na realidade nem pegou e o juiz estava dando migué. Nessa 1h30 há muita movimentação no vestiário. Os presidentes de Santos e da Federação Paulista pressionam o juiz para voltar para o jogo, de forma não muito educada. É dito que não havia nenhum ferimento evidente dessa garrafada. E no final das contas, o juiz retorna e a partida é reiniciada como se nada tivesse acontecido. Com 22 da etapa final, o Santos chega ao gol de empate, 3-3. E depois desse terceiro gol, outra garrafa é lançada das arquibancadas da Vila Belmiro. Essa acerta o bandeirinha, mostrando que a torcida do Santos estava muito boa de mira naquela noite. Por isso, o jogo é paralisado novamente. Quando ainda faltavam 6 minutos para o fim do tempo regulamentar, o juiz opta por encerrar a partida, alegando falta de segurança. Dessa forma, o Santos se sagrava campeão, pois venceu a ida e empatou a volta. Ou pelo menos, isso era o que todos pensavam, até se descobrir que o árbitro na realidade enviou a súmula para a Conmebol com a vitória do Peñarol por 3-2. Isso porque, após ser atingido com a suposta garrafada, ele suspendeu a partida por falta de segurança aos 51 minutos de jogo, ou seja, no comecinho do segundo tempo, 1 minuto depois que o Peñarol marcou seu terceiro gol. O juiz relata que só retornou ao campo e continuou o jogo por medo da torcida, e que tudo o que aconteceu depois dessa primeira paralisação foi um grande amistoso, ou seja, não valia nada. E detalhe, ele só avisou a equipe do Peñarol disso. Os santistas continuavam achando que estava tudo valendo. Dessa forma, Pô, vamos continuar jogando aqui, mas agora só vai ser amistoso, tá? Não tá valendo mais, beleza? O terceiro gol do Santos não contou, e o Peñarol foi considerado o vencedor, obrigando a decisão a ir para a partida de desempate, realizada em campo neutro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com o Pelé de volta, o Santos consegue se impor e vence tranquilamente por 3-0, se tornando o primeiro brasileiro a ser campeão da Copa Libertadores na história. E depois o Santos é roubado de novo. Acho que é contra o Independente. Nossa, esse daqui também foi absurdo, hein? Carlos Amarilha. As oitavas de final da Copa Libertadores. Mais uma do Boca Juniors. De 2013, um confronto chamava a atenção. Corinthians e Boca Juniors faziam a reedição da final anterior, com os brasileiros buscando seu bicampeonato. O Boca, com sede de vingança, venceu o jogo de ida sob seus domínios por 1-0, mas ainda tinha o duelo no Pacaembu, em que rapidamente os corintianos perceberam que a maior barreira para o bicampeonato seria o paraguaio Carlos Amarilha e sua equipe de arbitragem. O Corinthians começa pressionando e logo com 8 minutos, em uma cobrança de lateral, a bola ia sobrando para Emerson dentro da área, quando o zagueiro do Boca dá uma cortada digna de voleibol com a mão. Pênalti escandaloso não marcado por Amarilha. Muito pênalti, cara jogando vôlei mesmo. Que ainda pune Sheik com o cartão amarelo pela reclamação. Mas aquilo era só o começo de uma longa noite. Incrédulo. Aos 23 minutos, Romarinho recebe linda bola e sozinho na área marca aquele que deveria ser o primeiro gol corintiano. Mas o bandeirinha, Rodney Aquino, anula o gol em um impedimento que só ele... Caraca, moleque. Eu acho que isso aqui realmente... Essa daqui foi a pior arbitragem. Acho que foi a mais absurda e mais descarada. Porque aqui a gente já teve 2 lances assim que foram escandalosos, cara. Aquele lance da mão... Pô, não é possível que o juiz não viu o cara dando um tapa na bola. E isso daqui, velho... Olha como o Romarinho... Porra... Mano, ele não tá... nem se esse cara aqui não tivesse aqui... Eu acho que nem assim ele estaria impedido. Talvez um pouquinho, né? Mas tem um cara aqui embaixo. E o cara tá dando muita condição, velho. Que isso? E viu. E não é coincidência. O Aquino de seu sobrenome é porque este ser é filho do juiz Ubaldo Aquino, que assaltou o Palmeiras em 2001 e foi mencionado anteriormente nesse vídeo. Inclusive, caraca, ele só entrou no quadro da Conmebol, pois foi colocado pelo próprio pai. Nos levando a crer também
que essa sua esquizofrenia que o faz ver E, curiosamente, de novo, o Boca sendo ajudado, né? coisas foi herdada de seu pai. No lance imediatamente seguinte ao gol mal anulado, pouco mais de 1 minuto depois, Riquelme faz esse golaço que coloca o Boca em boa vantagem. Riquelme jogava la pelota, hein? Na série. Logo no início do segundo tempo, Paulinho de cabeça coloca o Corinthians de volta no jogo e incendeia o Pacaembu. Pouco menos de 10 minutos depois, a bola é alçada na área e acaba sobrando para Paulinho, que empurra para o gol após falha de Orion. Porém, a Marília mais uma vez anula o gol. Esse lance é mais discutível. Não existia impedimento, uma vez que o jogador do Boca na parte de cima do seu vídeo dava condição, mas o árbitro pode ter sinalizado a falta no goleiro. Ele dá uma empurradinha no goleiro. Acho que esse aqui dos absurdos foi o menos. O golpe final veio aos 36 do segundo tempo, quando Emerson invade a área e é empurrado por trás pelo jogador argentino. A Marília, mais uma vez, ignora. E assim, termina o jogo que entrou para a história como a pior arbitragem recente da história do esporte. Tendo registro, acho que talvez seja a pior mesmo. É que antigamente, como a gente falou aqui lá em 60 e poucos, 70, aconteciam coisas assim obscuras. Anos depois, recente, aquilo assim, que se suspeitava foi confirmado. Escutas telefônicas revelaram conversas de Julio Grondona, o influente cartola argentino, com Abel Neco, representante da Argentina na comissão de arbitragem da Conmebol, em que se falou sobre uma fraude na escalação de Carlos Amarília para aquele duelo, escancarando de tabela outra manipulação, dessa vez prejudicando o Santos. Foi isso que eu falei, 64 que o Santos é prejudicado. Acho que contra o Independiente. Muito louco, velho. Caraca, tipo, pra tu ver como é que a força de bastidores era muito grande pro lado dos argentinos. Era contra o Independiente em 1964. Nieco, ¿cómo le va? Abel, ¿cómo te va? ¿Bien y vos? Sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero, en fin, que salió bien al final, no lo quería nadie, este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año es Amarilla. Sí, bueno, ahí bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que Alarcón igual diretor da comissão de arbitragem da Conmebol. Es nuevo, qué sé yo, que hay que tener. Bueno, entonces hace una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla. Mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero así ponerlo y dejarme echar la pelota. Alarcón, poneme amarilla y dejame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque bueno, tiene que ser así. En el año 64, cuando jugamos con el Santos, yo le gané a Leo Jorge, que era holandés con los dos líneas. Os caras rindo, né? Uma palhaçada, moleque. Que nada é feito, né? E continua tudo impune. Pelo grupo 3 da Libertadores de 1981, Atlético Mineiro, Flamengo, Cerro Porteño e Olímpia batalhavam por uma vaga nas semifinais. Porém, apenas um avançava. Flamengo e Atlético tinham 2 timaços e lideravam a chave. Seus 2 duelos acabaram empatados em 2-2. Com isso, os brasileiros, ao término das 6 rodadas, tinham os mesmos 8 pontos conquistados. Apesar do Flamengo levar a melhor no saldo de gols, o critério que determinaria quem seria o clube que passaria de fase seria um jogo extra. Houve um grande impasse já na escolha do estádio. No final das contas, se decidiu que a partida teria palco no Serra Dourada, em Goiânia, dito pela imprensa da época como o estádio que a equipe do Flamengo preferia. Os atleticanos também reclamaram da escolha do árbitro, José Roberto Wright, por ser carioca. Com esse clima, a partida se iniciava, nesse gramado cortado em um desenho um tanto exótico. Moleque, baita gramado feio, hein? Diga-se de passagem, rapaz. Aos 33 minutos, Reinaldo, Estranho estrela demais. do Atlético, dá um carrinho por trás em Zico, atrás do meio do campo. Expulso, né? Wright inicia seu show e distribui o primeiro cartão vermelho ao time do Atlético. Apesar da controversa expulsão e da enquadrada dos jogadores do Galo, o jogo segue. Pouco tempo depois, o jogador do Atlético sofre uma falta no meio campo. Éder conduzia a bola até o local da cobrança, quando Wright põe o pé na frente, tromba com o atleticano e em seguida o expulsa. Daí virou bagunça. Os dirigentes do Galo invadem o campo e tentam partir para cima do juiz. Eram absurdo, 35 minutos de jogo e a direção do Atlético começa a tirar o time de campo.
Enquanto o tumulto era controlado pela polícia goiana, Chicão se dirige ao árbitro com ofensas e também é expulso. Não percam a conta, esse é o terceiro. Logo em seguida, Palhinha tem o mesmo rumo. Quarta expulsão, portanto. O Atlético recebe a informação de que sofreria duras sanções caso abandonasse a partida. Possivelmente nunca mais iria jogar uma Libertadores. Por isso, alguns jogadores atleticanos que já tinham descido para o vestiário retornam. Foram-se 20 minutos de paralisação e a polícia finalmente consegue limpar o gramado. Wright, após certa indecisão, decide que vai recomeçar o jogo. Em campo eram 11 flamenguistas contra 7 atleticanos. Absurdo, velho. Nesse momento, nos é informado também que, na confusão, todo o banco do Atlético Mineiro foi expulso. O jogo Que isso? recomeça com posse de bola para o time de Minas. Eles dão um bico para frente e o goleiro desaba. Wright é obrigado a paralisar o jogo novamente. Ele ignora uma entrada forte flamenguista no meio-campo, caminha até próximo aos jogadores do Galo dentro da área, expulsa os massagistas e em seguida mostra, sem motivo aparente, o 5º cartão vermelho, encerrando assim a partida, pois o Atlético não tinha o número mínimo de jogadores necessários, segundo as regras. Portanto, o Flamengo vencia por WO. Dessa forma, a equipe carioca avançou para as semifinais, onde novamente liderou seu grupo, para na final derrotar o chileno Cobreloa. Eu acho que esse daí talvez tenha sido mais absurdo que o do Corinthians. Ou tá no mesmo nível, cara. Foi tão absurdo quanto. Tipo, foi muito descarado, velho. É que, óbvio, era em 80, né? Então naquela época acontecia mais essas coisas. Na época que acontece com o Corinthians, já acontecia um pouco menos, né? Acontecia ainda, mas era 2013. Só que, pô, foram 2 absurdos. E se tornar campeão da Copa Libertadores. Vale a curiosidade que não é a primeira vez que José Roberto Wright dá uma dessas em um jogo de Libertadores. 2 anos antes, em 1979, durante um Jorge Wilstermann e Olímpia, na primeira fase, o juiz expulsou 4 jogadores da equipe boliviana e apenas um dos paraguaios, que, segundo relatos, foi quem iniciou a confusão. O Olímpia, curiosamente, naquele ano, também se sagraria campeão da competição. As coincidências. Pelo jeito, esse juiz ele falava, hoje eu não tô afim de trabalhar não, vou expulsar esse, vamos acabar o jogo mais cedo e tá tudo certo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido de coração. Muito Infelizmente, bravo. a arbitragem na América do Sul sempre levantou suspeitas, então inevitavelmente alguns jogos ficaram de fora. Eu tentei separar aqui os que mais tiveram lances capitais que interferiram no resultado final e também os que tinham imagens que nos permitam ver os lances. Porque se isso aconteceu nos últimos 20 e 30 anos, imagina só TV. Antes disso. Mas infelizmente muitos desses jogos não possuem registro. Sim. Se você curtiu, não se esqueça de dar o like e se inscrever, o like aí, caso ainda não seja inscrito. Cara, muito brabo o vídeo do Storyable. Canal muito bom, né? Baita curiosidade. Mostra descaradamente como é ruim a arbitragem sul-americana e como sempre aconteceu essa questão de favorecimento através muito da questão também política ali dos bastidores, né? Os times que tinham mais força política dentro dessa entidade, seja até a própria CBF, né? A gente também tem casos assim no Brasileiro, ou na Libertadores, no caso da Conmebol, né? Quem tem mais força, que normalmente eram os argentinos, eram favorecidos. E isso que nem ele fala aqui. A maioria desses lances, tirando acho que só o do Santos, tem imagens. E mostra descaradamente, né? Que os times foram roubados. Agora imagina o que acontecia lá atrás, quando mal tinham imagens, né? Muitos desses jogos antigos, de 60 e pouco, nem tinham imagens. Então, realmente, por isso que, de certa forma, a Libertadores perde um pouco de prestígio. Ela ganhou nos últimos anos, né? Mas nas antigas ela valia muito menos. E muitos times preferiam fazer excursões, ou até mesmo davam mais valor para estaduais. Ela não tinha todo esse valor, muito, acredito eu, que por causa desses erros bizarros da Conmebol e também porque não dava tanto dinheiro. Hoje em dia já tem uma premiação melhor, né? Mas, cara, é loucura, é loucura. Esse vídeo aqui prova muita coisa, muitos pontos. Eu acho que depois ele pode fazer para equilibrar, pra gente ver mais essa questão, os maiores roubos da história favorecendo brasileiros na Libertadores. Aí outro fazendo argentinos. Esse daqui foi quase de argentinos, né? Acho que os argentinos realmente são os mais favorecidos. Mas acho que seria legal ver um de brasileiros. Como é que é o favorecimento dos brasileiros? Talvez não seja o mais escandaloso, mas teve um outro.
né? Eu sei que ele separou aqui os principais, e tem obviamente, por exemplo, do Flamengo e do Atlético Mineiro, né? Foi um brasileiro sendo favorecido. Teve outros aqui também que os brasileiros foram favorecidos em um momento ou outro. Mas acho que seria da hora fazer um também, tipo, dos brasileiros. Mas a gente sabe que, em grande maioria, os gringos, principalmente os argentinos, são favorecidos pela mamãe Conmebol, né? Tem muitos argentinos ali dentro e eles acabam sendo favorecidos. Complicado, cara. O futebol sempre teve essa questão de força dos bastidores, ainda mais antigamente. Hoje tem ainda, mas se perde um pouco por causa do VAR. Só que mesmo assim, a gente vê vários absurdos sendo cometidos, mesmo com a presença do VAR. Pô, vídeo muito brabo. Se você curtiu o vídeo aqui também, o react, deixa o like, deixei o vídeo original na descrição e comenta aí o que você achou desses roubos, se os argentinos realmente são os mais favorecidos ou não. E é isso daí. Bom, até o próximo vídeo. Valeu!